Boa noite. Pessoal que está aqui participando hoje, né? É uma iniciativa para a gente montar um preparatório para o Banco do Brasil. Hoje nós vamos ter um momento, né, falando um pouquinho sobre a banca, né, a SESGRAN Rio, a estrutura da prova da banca, falar um pouco, né, sobre o que é importante, né, para essa banca, como é que ela tem trabalhado as suas provas, né, em relação à língua portuguesa, é claro, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, vamos aguardar aí mais uns 3 minutinhos, eu sou a professora Sandra Lima, e daqui a pouco nós daremos início às nossas atividades. Vocês já devem estar de posse, né, do material, eu peguei aí uma das provas da banca que foi aplicada ano passado, salvo engano, essa prova, ela foi no mês de maio, né? A gente dá uma olhada na estrutura, naquilo que é importante, e aí a gente também vai aproveitar, né? Falar um pouquinho sobre interpretação de texto, porque a prova, ela tem muitas questões que envolvem a interpretação. Essa prova, ela era composta por 15 questões, e aí eu retirei algumas questões, porque eram de conteúdos bem específicos, e eu preferi retirá-los e deixar algumas que me interessavam para a gente comentar um pouquinho acerca desses assuntos, certo? Então, vamos só aguardar, enquanto isso eu vou abrindo aqui o material, para a gente poder começar. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui já se vai dar certo o compartilhamento. Só um minuto. Pronto, já vai aparecer aí para vocês, tá, gente? O material. Pronto, acredito que vocês já estejam vendo, todos estão me ouvindo bem. Podem responder no chat, caso queiram falar, certo? Alguma coisa, perguntar, ou até mesmo ligar o microfone, se sentirem a necessidade de serem mais específicos em relação a um determinado assunto. Tá? Fiquem à vontade para perguntar se for necessário, tá certo? Me ouvindo bem? Alguém pode responder, por favor, se o som está ok? Sim, Matheus, ok. Pronto, ótimo. Então, vamos lá, 7h05, acho que, não sei se é interessante a gente esperar um pouquinho, é só um momento inicial, né? Nós só temos aí 1 hora, a gente falar um pouquinho aí sobre a banca, logicamente que se porventura, né, nós formos iniciar de fato próxima semana, as nossas aulas, elas terão uma duração de 2 horas, né, que é o suficiente para a gente poder planar alguns conteúdos, né, que são importantes, certo? Então, vamos lá. Não sei se alguém que já está aqui já assistiu a aula comigo para entender
né, como é que funciona a nossa aula, certo? E eu gosto sempre de quando a gente vai iniciar um processo, né? Essa aula hoje é justamente para vocês conhecerem os professores, a dinâmica do curso, entender como é que a gente vai trabalhar durante esse período que nós temos, né, para entender como é que vai ser o trabalho, para não chegarem a, né, depois comentando, que eu pensava que era uma coisa e na verdade é outra, então é bom que a gente tenha esse espaço, a princípio, né, de esclarecimento. Então, a primeira coisa que a gente gosta de fazer, né, eu principalmente, é falar um pouco sobre a banca que vai elaborar o concurso, tá? Hoje eu costumo dizer para os meus alunos que é fundamental, né, você conhecer o estilo de prova da banca, o nível de linguagem da banca, não só em língua portuguesa, tá, gente? Em todas as disciplinas. O ideal é você sempre estudar resolvendo questões da banca. Dependendo do nível em que você esteja de conteúdo, de conhecimento, né, você pode, né, tem alunos que já vêm estudando e podem acelerar esse processo somente com a resolução de questões, né, e vai priorizando na medida que for necessário. Outros precisam da teoria, mas a gente sempre orienta que estudar para concurso, né, não tem como você fugir da resolução de questões, e principalmente da banca, certo? A banca Esgran Rio, né, dentro da língua portuguesa, ela tem uma prova muito bem elaborada, no que diz respeito à análise, né, é uma prova que leva à reflexão, análise dos conteúdos, ela trabalha com os conteúdos contextualizados, isso quer dizer que são amarrados a um texto, em geral, ela traz um texto, né, e amarra as demais questões em relação a esse texto, vai direcionando os parágrafos, né, que você deve focar em determinada questão, então é muito importante que o aluno ele fique atento ao enunciado das questões, certo? Ela trabalha conteúdos gramaticais mais voltados para a sintaxe, certo? O que é a sintaxe, professora? É aquele grupo de conteúdos, né, que envolve desde os termos essenciais, né, integrantes, acessórios, que a gente chama de termos da oração, sujeito, predicado, complementos, né, adjuntos, trabalha também as orações, explorando muito bem as conjunções, a banca faz isso, né? Trabalha o uso da vírgula, a crase, então são conteúdos que estão focados dentro desse macro conteúdo que é a sintaxe, certo? Ela também, uma vez ou outra, né, dependendo do nível, mas como aí a gente vai trabalhar, né, no nível médio, ela não tem muita diferença na estrutura da prova do nível médio para o nível superior, ela segue sempre um mesmo padrão, né, claro, se dentro do programa, dos conteúdos, né, houver divergência entre médio e superior, mas no caso de vocês, né, todo mundo concorrendo aí para o mesmo cargo, então o conteúdo programático é um só, tá certo? Então, essa prova muito bem elaborada, voltada para esse texto, né, não trabalha aqueles conteúdos que a gente chama, que são os conteúdos que envolvem, né, somente a memorização, como, por exemplo, plural das palavras, nome dos números, feminino, masculino, não. A banca, ela é bem analítica, sempre trazendo para essa questão da interpretação, né? Ela trabalha com os elementos referenciais do texto, o sentido das conjunções, a significação das palavras, né? Vocês vão perceber, eu vou inclusive elencar para vocês, né, só nessa prova,
6 questões, né, você conseguiria resolver sendo simplesmente um bom leitor e tendo um bom vocabulário. Porque 3 questões são somente de interpretação do texto e mais 3 questões envolvendo a significação das palavras, os sinônimos, os antônimos, certo? Então, aí, quer dizer, numa prova de 15 questões, 6 questões envolverem somente a leitura, né, e o vocabulário, o poder de compreensão e interpretação de cada um, é muito importante isso, quer dizer, se você for um bom leitor, você já tem aí, né, quase que 50%, né, do trabalho, certo? E os outros conteúdos gramaticais que a banca cobra, ela é sempre muito previsível, né? O que é ser previsível? Então, ela tem aquela estrutura e vem cobrando determinados conteúdos, né? Sempre repetindo, claro, não as questões, mas repetindo, né, os conteúdos e sempre seguindo o mesmo estilo de prova, certo? Então, a gente vai começar a dar uma olhadinha. As primeiras questões que envolvem, vocês vão ver, ó, que as questões 1, 3 e 15, salvo engano, são questões somente interpretativas, né? Vai requerer uma boa leitura. Os textos, em geral, da banca são textos considerados longos, né? Ela traz aí sempre 4, 5 parágrafos, então isso para uma prova, né? Para você ter que ir e vir no texto sempre que necessário, torna-se um texto longo, certo? Trabalha sempre a questão das tipologias textuais, o nível de linguagem, e a gente vai discutindo isso, falando um pouquinho no decorrer da resolução, tá bom? Então, eu vou começar fazendo a leitura, vocês já devem estar vendo o texto aí na tela, e aí eu vou começar fazendo a leitura dele. O nome do texto é Maria José, escrito por Paulo Mendes Campos. Mais um ano, Maria José morreu. Era meiga quase sempre, violenta quando necessário. Eu era menino e apanhava de um companheiro maior quando ela me gritou da sacada se eu não via a pedra que marcava o gol. Dei uma pedada no outro e acabei com a briga por milagre. Visitava os miseráveis, internava indigentes enfermos, devotava-se ao alívio de misérias físicas e morais do próximo. Estudava o mistério teológico, exigia sempre o mais difícil de si, comungava todos os dias, ingressou na Ordem Terceira de São Francisco. Mas nunca deixou de ter na gaveta o revólver que havia recebido, menina e moça, das mãos do pai, e que empunhou no quintal noturno, perseguindo um ladrão, a espanto de meus 5 anos. Perto dos 70 anos, ela explicava para um amigo meu que tinha chegado à humildade da velhice. Ela não se importava com quem tentasse ofendê-la. Tem um errinho de digitação bem aqui, tem 2 erros, né? Mas conservava o revólver para a defesa dos filhos e dos netos. Tratou-me com a dureza e o carinho que merecia a rebeldia e o verdor da minha meninice. Ensinou-me a ler as primeiras sentenças, me falava do cura d'Ars e nos 2 Franciscos, o de Sales e o de Assis, apresentou-me aos contos de Edgar Poe e aos poemas de Baudelaire. Baudelaire, é porque é francês, né? Dizia-me sorrindo versos de Antônio Nobre, que havia decorado quando menina. Discutia comigo as ideias finais de Tolstói. Escutava maternalmente meus contos toscos. Quando me desgarrei nos primeiros envolvimentos adolescentes, Maria José, com irônico afeto, me repetia a advertência de Drummond. Paulo, sossegue. O amor é isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo, e segunda-feira ninguém sabe o que será.
Logo que me fiz homenzinho, deixou a dureza e se fez minha amiga. Nada me perguntava, adivinhava tudo. Terna e firme, nunca lhe vi a fraqueza da pieguice. Com o gosto espontâneo da qualidade das coisas, renunciou às vaidades mais singelas. Sensível, alegre, aprendeu a encarar o sofrimento de olhos lúcidos. Fiel à disciplina religiosa, compreendia celestialmente as almas que perdiam o rumo. Fé, esperança e caridade eram para ela a flecha e o alvo das criaturas. Tornara-se tão íntima da substância terrestre, a dor, e se fazia difícil para o médico saber o que sentia. Acabava dizendo que doía um pouco por delicadeza. Capaz de longos jejuns e abstinência, já no final da vida, podia acompanhar um casal amigo a Copacabana, passar do bar da moda ao restaurante diferente, beber 2 cafés ou 3 uísques, em santa serenidade, e aceitar com alegria o prato exótico. Gostava das pessoas erradas, consumidas de paixão. Admirava São Paulo e Santo Agostinho. Acreditava que era preciso se fazer violência para entrar no reino celeste. Poucas horas antes de morrer, pediu um conhaque e sorriu, destemida e doce como quem vai para o céu. Santificara-se. Deus era o dia e a noite de seu coração. O Pai, a piedade, o fogo do Espírito. Perdi quem me amava e perdoava, quem me encomendava à paixão do Criador e me defendia contra um mundo de revólver na mão. Então, aí a gente já tem, olha, eu sempre gosto de lembrar a importância de você olhar a fonte do texto, né, de onde esse texto foi retirado. Então, a gente já vê aí, né, que foi do site Crônica Brasileira, então a gente já está vendo uma crônica, né, o que é uma crônica, professora? É um texto baseado, né, nas informações do dia a dia, né, na verdade, a crônica, ela surge dentro da literatura, né, com o advento do jornal. A crônica já nasce junto com o jornalismo, né, ela veio trazer para o jornalismo um pouco de literatura. Pegou-se histórias do dia a dia e deu-se uma roupagem, né, diferente, né, e aí é chamado de crônica, certo? A gente já viu aí, né, o texto fala de uma personagem só e alguém contando, né, falando sobre essa personagem. Todo mundo entendeu, né? Posso passar as questões. Então, como é que a gente vai fazer no decorrer das questões? Nós vamos resolvendo, eu já tirei as questões que não me interessavam nesse momento, eram questões mais específicas, gramaticais, e deixei aquelas que eu considero, né, dá para fazer até então. Ah, professora, faz muito tempo que eu não estudo, eu estava parado, mas são questões, como eu acabei de frisar há pouco, que precisam apenas de uma leitura atenta, que são questões que vão envolver a interpretação e o significado das palavras. Nós temos 6 questões, né, desse tipo aí nessa prova, certo? Como é que nós vamos fazer? Eu vou compartilhar a questão, dou um tempinho para vocês resolverem, e em seguida, quem quiser ir dizendo no chat, letra A, letra B, letra C, em seguida eu vou comentando, e aí a gente vai, né, observando aí, eu vou fazendo os comentários a respeito do estilo da banca, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeira questão, que é uma questão sobre interpretação. Vou dar aí 2 minutos para vocês lerem. Uma questão curta, não precisa voltar no texto, ele mostra aí só em que parágrafo está, mas não precisa voltar nele, tá bom? Bora lá, todo mundo lendo.
Vamos lá. Bora lá. Então, ó, a primeira questão diz o seguinte: no texto, o narrador apresenta Maria José ao leitor, descrevendo-a a partir de aspectos subjetivos. Então, para entender aí, né, a resolução da questão, a gente só teria que ter em mente, né, o que é, de fato, aspectos subjetivos, né? O que significa essa expressão. Então, está tratando aí das características psicológicas de Maria, né? E não das características físicas. A gente vê que, durante muitos momentos no texto, ele vai falar da personalidade dela, né? Isso tem a ver, claro, com os aspectos subjetivos. Então, ele pede para você escolher a alternativa. O pessoal que falou aqui no chat, né, de fato, né, é a letra E, porque na letra A, quando ele diz, faz um ano que Maria José morreu, isso é um fato, é uma constatação de algo que está no texto, né? Do mesmo jeito, na letra B, visitava os miseráveis, internava indigentes, enfermos, é outro fato, é uma outra ação, né, que Maria fazia. Comungava todos os dias, também é uma ação. Apresentou-me os contos de Edgar Poe e os poemas, também é um fato. Agora, quando diz terna e firme, né? Carinhosa e firme, nunca lhe vi a fraqueza da pieguice. A pieguice é aquele exagero, a pessoa melosa demais, né? Então, melosa em relação aos sentimentos. Então, na letra E, isso, né, esses aspectos subjetivos estão bem evidenciados. Como eu disse há pouco, uma leitura atenta, né, já te levava aí para o gabarito, ok? Então, vamos para a segunda questão. É uma outra questão que vai envolver também somente uma leitura atenta. Quando a gente diz só envolve uma leitura, não envolve uma análise, né? A gente chama, a gramática diz que é uma questão de compreensão textual. Você leu, compreendeu, né? Em seguida, você faz a associação. As questões de interpretação é que requerem uma análise, certo? Que não é o caso aí. Tá? Então, vamos lá. Segunda questão, todo mundo lendo. Vamos lá? Questão fácil também, né? Diz o seguinte: olha só. De acordo com o narrador, Maria José era meiga quase sempre, violenta quando necessário. Então, ele diz: essa violência que o narrador se refere pode ser comprovada em que trecho, né? Ele está bem evidente na letra A, como bem colocaram. Ela me gritou da sacada se eu não vi a
pedra que marcava o gol, né? Como é que ela oferece? Mostra a pedra para o menino dar uma pedrada no outro. Isso é sinal, né, que marca aí essa violência quando necessária, como diz o autor, né? Letra B, tratou-me com dureza e carinho, isso não tem a ver com violência quando necessário, ser dura, não, isso não quer dizer ser violenta. Fé, esperança e caridade, aí não tem nada a ver, né, com o que o enunciado está colocando. Tornara-se tão íntima, também não tem relação com o enunciado. Gostava de pessoas erradas, isso também não tem relação com o fato de, né, ser violenta quando necessário. Então, realmente, a professora, né, por que a senhora analisa todas as alternativas? Porque a gente precisa ter segurança no gabarito, né? Principalmente numa questão de interpretação de texto, né? Você precisa desconsiderar as outras alternativas, né, para que, de fato, você tenha segurança no gabarito. Então, gabarito, letra. A terceira questão, tá? É uma questão que vai tratar de conjunções. Olha, vocês, eu vou só mostrar a vocês. Nós vamos ter sobre conjunções, aí eu vou falar um pouquinho, né, da importância de estudar conjunções e, consequentemente, morfologia. Já é a minha cara, né? Terceira questão, ó, quinta questão e sexta questão, na mesma prova, nós tivemos 3 conteúdos do mesmo assunto, né? 3 conteúdos aí, ou desculpa, 3 conteúdos, 3 questões do mesmo assunto, né? Que são as conjunções. Conteúdo esse, né? Que é muito importante a interpretação, né? Porque as conjunções fazem parte dos elementos de coesão, então, são elas que fazem a ligação entre as partes menores e as partes maiores do texto, porque elas ligam termos, ligam orações, né, ligam ideias. Então, a conjunção, as conjunções, elas estabelecem, né, quando utilizadas no texto, relações de sentido. Por isso que elas são muito importantes, né, para a compreensão. E aí, automaticamente, se elas estabelecem essa relação de sentido, o que vai acontecer? A banca vai querer saber, né, qual é o valor semântico que aquela conjunção tem, ou então vai sugerir a troca de uma conjunção por outra, né, e aí é importante tanto que você conheça as conjunções, né, os tipos, mas que você também, né, interprete o contexto em que aquela conjunção está empregada. Eu sempre gosto de lembrar ao meu aluno que quando ele for estudar conjunções, não adianta ele decorar, dizer conjunção tal é sempre tal coisa, não. Quem determina o sentido da conjunção é o contexto, é a forma como ela está empregada naquele fragmento que o texto está, né, fazendo ali, certo? Então, é um conteúdo que precisa ser estudado, né, com muita atenção, e nós precisamos dele nas orações, né, coordenadas e subordinadas, né, precisamos de conjunções. Há outros conteúdos lá na frente, né, por exemplo, quando a gente vai tratar do uso da vírgula, né, nós temos regras do uso da vírgula que tratam diretamente do uso das conjunções. Nós temos regras na colocação dos pronomes que tratam diretamente das conjunções, né? A gramática vai dizer, usa-se próclise diante das conjunções subordinativas. E aí, professora, eu não sei quais são. Né? Então, como é que eu estudo? Tanto tenho que saber quem são elas, quais são elas, né? Como entender o sentido que elas têm. Aí eu já reforço a importância, quem está começando a estudar para concurso, de ter uma base sólida, né, gramatical. O que é ter uma base sólida? É conhecer as 10 classes de palavras. É de suma importância, né, que você saiba diferenciar um substantivo de um artigo, de um adjetivo, de uma conjunção, de um verbo, para que você entenda determinados conteúdos que virão depois, certo?
Vamos lá para a terceira questão. Então, nós vamos resolver a terceira, a quinta e a sexta. Depois a gente volta para a quarta questão, tá bom? Porque as três questões são sobre conjunções. Terceira, quinta e sexta. Eu vou passar para a terceira. Não é um conteúdo, gente, complicado, né? Às vezes, é somente pela leitura você consegue resolver, né? Quando você entende o sentido da conjunção no texto, tá? Aí ele está falando da oração destacada. Deixa eu destacar. É essa daqui. Só um minutinho. Destacada. Podem resolver. Matheus está afiado. Veja só o que é que a banca diz. No trecho. Mas nunca deixou de ter na gaveta o revólver que recebera, menina em moça, das mãos do pai, e empunhou no quintal noturno, perseguindo um ladrão. Então, o trecho que a banca destaca é justamente esse, né? Perseguindo o ladrão. A oração destacada, ela pode ser substituída pelo quê? Veja, perseguindo é um verbo que está aí, né, no gerúndio, indica uma ação continuada, algo que estava acontecendo, né? A gente sabe que os verbos, eles podem também estar nas formas nominais, né, infinitivo, gerúndio, particípio. Aí, por que a senhora está falando sobre verbo, professora? São os verbos que fazem parte das orações, só existe uma oração porque existe a presença do verbo, né? A oração é aquele trecho lá do texto que tem a presença do verbo. Quantos verbos eu tenho, tantas orações eu vou ter. Então, nessa oração que a banca destacou, quando diz perseguindo um ladrão, dá a ideia de tempo, né? Enquanto perseguia o ladrão. De fato, o gabarito é letra B. A letra A me traz uma ideia de explicação, a letra C, ideia de concessão, letra D, de condição, né? E na letra E, por mais que perseguisse, né? Não tem circunstância explícita aí na letra E, né? Mas, de fato, na letra B, é que nós vamos ter a mesma ideia, que vai ser de tempo. Tudo bem? Acredito que tenha ficado claro. Então, é conteúdo sempre muito cobrado, viu, gente? Quinta questão, depois eu volto para a quarta. Agora, essa questão já vai explorar o sentido da conjunção, né? O trecho destacado. Ah, cadê o trecho, professora? Destacado. Deixa eu destacar aqui. Já. Pronto. O trecho destacado é esse aqui. Exatamente, Matheus. Tem umas que você faz, o que eu falei, né? Nas conjunções, tem questões que dá para fazer somente pela interpretação. Às vezes, quando pede para trocar uma conjunção por outra, é que às vezes a gente precisa conhecer, né? As principais, mas ainda mesmo assim precisa entender o sentido, para não trocar errado, né? A prova dessa banca, gente, ela não é difícil, porque é uma banca
envolve muito a análise, a interpretação de texto. Claro, tem questões bem específicas, né? Uma aí de crase é um conteúdo que você precisa de uma base bem formada em morfologia para estudar as regras da crase, né? E tem que memorizar as regras, tá? Aí independe de interpretar, tem que conhecer, né? A morfologia para poder memorizar as regras da crase. Vamos lá, questão 5. Bora, minha gente. Cadê a 5? A resposta? Ó, tinha chegado à humildade da velhice, já não se importava com quem tentasse ofendê-la, com a ideia de quê? De resumo, de conclusão, né? Ó, ela já estava na velhice. Então, ó, se eu colocar a conjunção conclusiva, então, portanto, já não se importava, né? A conjunção aí está implícita, tá? Exatamente, Keila. Aí letra é, né? Conclusão. Ótimo. Vamos para a sexta questão. Às vezes a conjunção nem fica evidente, né? Mas a ideia que está posta, tá? Porque já não é uma conjunção, já é um advérbio de tempo, né? Bora para a sexta. Vamos lá. Deixa eu ver se tinha que ter trecho destacado. Não. Ele já diz diretamente qual é a conjunção, né? A conjunção mas. Vamos dar uma olhada aí, ó. Sexta questão. No trecho do parágrafo 3. Já não se importava com quem tentasse ofendê-la, mas conservava o revólver para a festa dos filhos e netos. Esse mas ela está sendo usado aqui no seu valor comum, né? Usual, corriqueiro, que é a adversidade. Então, só dá para trocar por porém, que tem o mesmo sentido, né? Caso tem comumente ideia de condição, portanto, conclusão, logo comumente como conclusão, porque causa explicação, né? Vai depender do trecho, tá bom? Vou voltar aqui para a quarta questão primeiro, que é uma questão que vai envolver. Opa, deixa eu só aumentar aqui. Quarta questão. É uma questão que envolve somente a interpretação, tá? Eu pulei porque a gente estava falando de conjunção, então preferi resolver logo as três sobre conjunção. Vamos lá, Marta, presta atenção na leitura. Foca no texto que a banca está dando, certo?
E aí, alguém diz que é. Quarta questão. Vamos olhar direitinho. Vejam bem. No texto do parágrafo 3, já perto dos 70 anos, ela explicava para um amigo meu que tinha chegado à humildade da velhice. E nesse caso, gente, para a gente resolver a questão de forma correta, teria que voltar no texto, porque está lá bem evidente o que ela disse. Ó, vou voltar lá no parágrafo 3. Olha só o que é que ela diz aqui no parágrafo. Ó, já perto dos 70 anos, ela explicava para um amigo meu que tinha chegado à humildade da velhice. Já não se importava com quem tentasse ofendê-la, mas conservava o revólver para a defesa dos filhos e dos netos. Vamos voltar lá na questão. Então, qual é a ideia associada a esse fato de já tinha chegado aí aos 70, né? A humildade da velhice. Então, o gabarito, de fato, é letra C. Instinto, ela só, a única coisa que ela não perdeu, né, quando você confere lá no texto, foi o instinto de proteger os filhos e os netos. Tá? Ato de praticar caridade, gosto por iniciar as crianças da família, capacidade de se submeter a longos jejum, tendência de responder às ofensas, tudo isso é coerente do ponto de vista do texto como um todo, mas o texto que a banca pede para focar é o terceiro parágrafo, e lá ela deixa bem claro essa questão da proteção dos filhos e dos netos, tá? Então, gabarito, letra C. Mas tinha que voltar atentamente, né, lá, mas muito bem, acertaram aí, né, letra C. Vamos para a questão de número, ó, 7. 7 e 8. Vocês vão perceber, ó, que as questões 7 e 8, e a última questão, 15, 14 e 15, né, vão envolver a significação das palavras. Professora, o que é a significação das palavras? Não é meramente ou somente uma questão de interpretação. A banca vai pedir, quando você estiver tratando de significação, a banca vai falar de sinônimos, de palavras de sentido contrário, então, de antônimos, né? Ela vai destacar um trechinho ou destacar uma palavra e perguntar o significado que ela tem, tá? Tem a ver com a interpretação, mas é mais específico, é tanto que se vocês olharem no edital, né, é um conteúdo especificado, significação das palavras. Vamos lá, questão 7, questões, né, 7 e 8. Vou deixar vocês fazerem as duas, porque elas são curtinhas. Vamos lá?
Só um minuto. Vamos lá. O que disseram aqui? Deixa eu olhar. Ou já trouxeram aí os gabaritos. Vamos lá. Quem escutava maternalmente meus contos toscos, né? A palavra toscos não é uma palavra comum, né? Assim, na nossa fala, né? A gente escuta mais nas histórias, né? Mas não é uma palavra muito comum no nosso dia a dia. Mas a gente tem uma noção, né? Quando a gente confere, inclusive, no texto, a gente tem uma noção. Então, a palavra toscos, ela pode ser substituída sem alteração de significado para mal feitos, né? Toscos é a mesma coisa que mal feitos, né? Acertaram também aí. E na questão de número 8, a partir do trecho do parágrafo, perna firme. Nunca lhe vi a fraqueza da pieguice, está dizendo que Maria é o quê? Corajosa. Então, questão 8, ok, gabarito, letra C. A questão 9, eu vou deixar para daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem nela, vou descer logo para 14 e 15, que tem a mesma ideia da 8 ou da 7 e da 8 que a gente fez agora. Eu tirei a 10, 11, 12, 13, porque não ia dar tempo a gente focar nesses assuntos, que eram questões que envolviam orações, case, e aí no decorrer do curso a gente vai ter um momento para explorar esse tipo de coisa, tá bom? 14 e 15, vamos lá. Alguém já fez, eu voltaria no texto para responder aqui. Bora lá. 14. Maria José é descrita como alguém que apresenta características muitas vezes opostas, o que a faz possuidora de rica personalidade. Um adjetivo usado para caracterizar Maria José é terna, né? E terna se opõe, é o contrário, se uma pessoa terna é uma pessoa carinhosa, né, delicada, então o contrário disso é violenta, né? Então, o contrário de terna é violenta. A partir da leitura do parágrafo final do texto, era importante realmente voltar, né, aí no parágrafo final, o narrador experimentou um sentimento de, vamos ver lá no último parágrafo, veja. Poucas horas antes de morrer, viu um conhaque e sorriu, destemido e doce, como quem vai partir para o céu, santificar a si. Deus era o dia e a noite de seu coração, o Pai e a piedade, o fogo do Espírito. Perdi quem me amava e perdoava, quem me encomendava a compaixão do Criador e defendia-me contra o mundo de revólver na mão. Perdi quem amava. Quando ele diz isso, qual é o sentimento dele? Né? Raiva, pavor, alegria, desamparo ou alívio?
Aí sim, tem que voltar no texto. Desamparo, isso mesmo. Tem que voltar no texto quando ele diz perdi, né? O sentimento dele é que está desamparado. Exatamente. Vamos lá, então, para a questão 9. Aqui eu pulei. Ela vai falar um pouquinho sobre linguagem. Veja, toda vida que a banca tratar de linguagem, né? Aqui ela vai falar da linguagem da crônica, né? O que é que ela diz? Ó, geralmente, a linguagem da crônica caracteriza-se por ser coloquial e simples, né? A linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia que a gente usa com expressões típicas de cada cultura, com abreviações, com gírias, né? Tudo que foge ao padrão, professor, é o que dita a regra, é o que dita a norma, né? Tudo que foge ao que dita a gramática é chamado de linguagem, né, padrão. Então, mas ele está dizendo que a crônica geralmente tem essa linguagem simples, porém, essa crônica, né, entretanto, essa crônica Maria José apresenta uma linguagem formal, diferente da informal. Onde, em que alternativa eu encontro aí esse exemplo de linguagem formal? O que seria, né, dentro do texto, uma alternativa que tem aí a linguagem formal? E aí, vamos lá? Olhar, entender o gabarito, veja, a seleção de vocabulário comum, ó, gente, ele está dizendo que é alternativa, né? Tem característica de linguagem formal, seleção de vocabulário comum do dia a dia não é linguagem formal, tá, gente? Letra B, antecipação do adjunto adverbial, como em já perto dos 70, ele explicava. O fato do que é um adjunto adverbial, professora, é um termo da oração utilizado para trazer uma circunstância de tempo, de lugar, né, de negação, de intensidade. O fato de você antecipar o adjunto adverbial, isso não constitui formalidade, tá? Letra C, a ausência de conectores entre as orações. O fato de não ter uma conjunção ligando uma oração à outra também não é característica de formalidade. Letra D, o uso do pronome oblíquo átono após o verbo. Isso sim é uma característica de linguagem formal, porque, em geral, no dia a dia, a gente usa mais o pronome antes do verbo, né? Me dê isso, né? Me diga tal coisa, se vire, né? Ao invés de dizer vire-se, dê-me isto, diga-me. Né? A gramática diz que nós não devemos iniciar orações com o uso do pronome oblíquo, né? Em forma de hipóclise. A gente tem que colocar o pronome depois do verbo, em forma de ênclise. Em outro momento a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Porém, né, isso sim é um sinal de informalidade. Emprego de frases curtas. O emprego de frases curtas não é uma característica de formalidade. Tudo bem? Então, aí a gente precisaria, né, ter um pouquinho de conhecimento dessa diferença entre linguagem formal e linguagem informal.
Vocês estão percebendo, assim, não é uma banca, né, difícil, a linguagem das questões é uma linguagem acessível, os enunciados muito bem elaborados, né, envolvendo a maioria das questões, envolvendo a leitura e a interpretação. Então, tem muito conteúdo gramatical para ser trabalhado, né? A gente vai ver isso, essa é só uma das provas. As 4 questões que eu tirei era uma questão sobre vírgula, uma questão sobre frase, outra sobre pronome relativo, conteúdos também muito cobrados nos concursos hoje em dia, certo? Então, e aí a gente vai encerrar o nosso momento, né? Acho que vocês foram avisados que era somente 1 hora para a gente conhecer um pouquinho, para quem não me conhece, conhecer a professora, né? Falarmos um pouquinho sobre a banca, e foi isso que a gente fez durante esse período. Eu espero que vocês, né, passem as informações, convidem os colegas, chama um colega para estudar, gente, é tão bom a gente estudar com alguém, bora estudar para tal concurso, né? E aí você vai se estimulando, quando você tem uma pessoa do seu círculo, do seu grupo, né? Também com os mesmos interesses que você, né? A coisa vai ficar mais fácil. Oh, Maria, que pena! Mas você vai ter a oportunidade, né, de estudar conosco, tá certo? Obrigada, Matheus, um abraço para todo mundo, tá? Se Deus quiser, semana que vem essa turma vai estar montada, a gente trabalhar. Obrigada, Keila, um abraço, boa noite. Vou me retirar porque eu tenho uma reuniãozinha daqui a pouco. Tchau, tchau.